na esquina mais movimentada da cidade, cercada por vitrines reluzentes e carros importados, que passavam como se estivessem em uma passarela, havia um restaurante famoso. Seu nome era Maison Royale. Era conhecido por ter o cardápio mais caro da região e por receber clientes vestidos como se estivessem indo a um baile de gala. Eduardo Bijar era um homem elegante, de terno impecável e relógio suíço no pulso. Para ele, aparência e status significavam tudo. Seu restaurante não era apenas um local para comer, mas um símbolo de prestígio. Cada funcionário ali era escolhido a dedo, com experiência, cursos de etiqueta e até treinamento para falar com clientes milionários. Naquela manhã, o restaurante estava sendo preparado para o almoço de sábado, o dia mais movimentado. Arranjos de flores eram posicionados, talheres de prata polidos, e a equipe corria para deixar tudo perfeito. Foi nesse momento que Clara apareceu. Clara tinha apenas 19 anos, usava um vestido simples, gasto nas bordas, e um par de sapatos que já tinham visto dias melhores. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque improvisado, e no rosto, apesar das olheiras, havia um olhar decidido. Ela se aproximou da entrada com passos tímidos. Um dos seguranças do restaurante logo se colocou à frente. "Posso ajudar?" perguntou ele, em tom seco, olhando de cima a baixo. Eu gostaria de falar com o dono. Estou procurando emprego." Sua voz era suave, mas firme. O segurança riu de leve, balançando a cabeça. "Aqui não é lugar para esse tipo de contratação. Você já trabalhou em restaurante de luxo?" Clara respirou fundo. "Não, mas eu aprendo rápido." Antes que o segurança pudesse dispensá-la, Eduardo saiu pela porta. Ele estava dando instruções à gerente quando notou a cena. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, com a sobrancelha arqueada. O segurança apontou para Clara. "Ela veio pedir emprego, senhor. Sem currículo, sem experiência." Eduardo olhou para ela como quem avalia um objeto em leilão. "Sabe onde está, moça? Este é o restaurante mais prestigiado da cidade." Sua voz tinha um tom quase irônico. Clara assentiu. "Eu sei, e é por isso que estou aqui. Eu preciso de uma chance." Eduardo deu um leve sorriso de descrédito. "E por quê eu daria essa chance?" Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, disse com sinceridade: "Porque eu vou trabalhar, mais do que qualquer pessoa aqui dentro." Houve um momento de silêncio constrangedor. Eduardo, acostumado a currículos brilhantes e entrevistas formais, ficou intrigado com a ousadia dela. "Vem amanhã, às 8 da manhã, disse, como quem jogava um teste impossível. "Se você conseguir aguentar um dia aqui, eu penso." No caso, no dia seguinte, Clara chegou antes das 8. A cozinha já estava fervendo, com preparativos para o café da manhã de um grupo de empresários. Ela foi colocada para ajudar na limpeza, carregar caixas pesadas e organizar louças. Enquanto os outros funcionários reclamavam do cansaço, Clara fazia tudo em silêncio. Ao longo do dia, ela se destacou. Quando um cliente derrubou vinho tinto na toalha, Clara correu para trocar antes mesmo que o garçom se movesse. Quando que um prato estava demorando demais, ajudou discretamente a montar a salada. Sua agilidade chamou atenção. No final do expediente, Eduardo observava à distância. A garota que ele imaginou que desistiria no meio do dia ainda estava lá, suada, mas sorrindo. "Volte amanhã", disse ele, seco, mas com um olhar diferente. Os dias viraram semanas, e Clara passou de ajudante a garçonete. Com o tempo, conquistou os clientes com sua educação e atenção aos detalhes, mas o que ninguém sabia era que ela tinha um segredo. Todo o dinheiro que ganhava estava sendo usado para pagar o tratamento médico da mãe, internada em um hospital público. Um dia,
Eduardo descobriu, por acaso. Ele estava saindo do restaurante quando viu Clara, ainda com o uniforme, sentada no banco de um ônibus, segurando uma sacola de compras com medicamentos. Ele a seguiu discretamente até chegar ao hospital. Lá, viu Clara abraçando uma mulher, pálida, deitada em uma cama. O momento era silencioso, mas cheio de amor. Eduardo ficou parado na porta, observando. No dia seguinte, chamou Clara ao seu escritório. Você nunca me contou sobre sua mãe. Clara baixou o olhar. Não queria que parecesse desculpa para nada. Eu só precisava do trabalho. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou. Você mudou este restaurante. Os clientes comentam sobre você. A equipe trabalha melhor quando está por perto. Eu pensei que estava te dando uma chance, mas quem ganhou fui eu. Ele então anunciou algo que deixaria todos surpresos. Clara seria promovida a gerente assistente, com um salário muito maior e horários flexíveis para cuidar da mãe. Meses depois, a mãe de Clara estava recuperada. No dia da reabertura do restaurante, após uma grande reforma, Eduardo fez um discurso diante de todos. Às vezes, pensamos que damos oportunidades para os outros, mas na verdade, são eles que mudam a nossa vida. Clara, emocionada, sorriu. E naquele momento, todo o salão, repleto de pessoas que antes a olhavam com desdém, a aplaudiu de pé. Após a promoção, Clara sentia o peso da responsabilidade. Não era apenas servir mesas. Agora, ela tinha que lidar com fornecedores, resolver conflitos da equipe e garantir que o Maison Royale mantivesse o padrão impecável que atraía clientes milionários. No início, alguns colegas não aceitaram bem a mudança. Havia garçons que estavam ali há anos e não conseguiam entender como uma garota sem experiência havia subido tão rápido. Entre eles, Marcelo, um garçom veterano, era o mais resistente. Isso aqui não é um conto de fadas, disse ele. Certa vez, enquanto arrumava copos no bar, um erro seu, e vai todo mundo pagar o preço. Clara respirou fundo e respondeu sem elevar a voz. Então é melhor a gente trabalhar junto para que não haja erros. A postura calma dela, mesmo diante de provocações, começou a conquistar respeito aos poucos. Clara não queria inimigos. Ela queria que todos crescessem junto com ela. A noite do incidente certa noite, um evento importante foi marcado. Um jantar privado para um investidor internacional que poderia financiar a expansão do restaurante. Para outras cidades tudo precisava ser perfeito. Clara estava coordenando cada detalhe, desde a iluminação suave nas mesas até a seleção das flores no centro de cada arranjo. Porém, minutos antes de o investidor chegar, uma das travessas principais caiu no chão, quebrando-se em pedaços. O prato mais caro do cardápio tinha sido destruído. O chefe principal entrou em pânico. Isso é um desastre. Não temos tempo. Die Refaser, gritou ele. Clara, sem hesitar, correu para a cozinha. Me diga o que precisamos, e eu mesma ajudo a preparar. Ela arregaçou as mangas, lavou as mãos e começou a cortar, temperar e montar pratos ao lado dos cozinheiros. Em menos de 20 minutos, o prato foi recriado e ninguém do salão percebeu o contratempo. O investidor jantou satisfeito e elogiou o serviço. Eduardo observava tudo, impressionado com a frieza e rapidez de Clara diante da crise. Você salvou a noite, disse ele mais tarde, enquanto fechava o caixa. Clara apenas sorriu. Não. Foi SEU. Foi a equipe inteira. Uma surpresa para a mãe com o novo salário. Clara começou a fazer planos que iam além de pagar as contas. Ela queria devolver à mãe um pouco de dignidade e alegria. Em segredo, economizou dinheiro por meses para reformar o pequeno apartamento onde viviam. No dia do aniversário da mãe, Dona Helena
Clara a levou de olhos vendados até a porta. Pode abrir agora. Helena tirou a venda e ficou em choque. A sala estava toda pintada, com móveis novos, cortinas claras e um sofá macio. Na cozinha, eletrodomésticos que ela nunca teve. Minha filha, como você fez isso? Perguntou, com lágrimas nos olhos. Com trabalho, mãe. E como que acreditaram em mim? A revelação algumas semanas depois. Uma matéria sobre o restaurante foi publicada em uma revista de negócios. O repórter entrevistou Eduardo e perguntou qual era o segredo para o sucesso repentino do Maison Royale. Eduardo olhou para Clara, que estava organizando mesas ao fundo, e respondeu: o segredo está ali. O jornalista, curioso, pediu para entrevistá-la. Clara contou sua história sem exageros, falando sobre a luta para conseguir um emprego e como queria apenas uma oportunidade para mudar sua vida. A matéria viralizou nas redes sociais. Clientes começaram a ir ao restaurante só para conhecê-la. Pessoas enviavam mensagens oferecendo ajuda para a mãe dela e até cursos de gastronomia gratuitos. A injustiça, mas nem tudo eram flores. Uma denúncia anônima chegou à prefeitura, acusando o restaurante de práticas ilegais. Uma inspeção surpresa foi marcada. E Clara, sem entender, viu fiscais revistando tudo. Eduardo estava furioso. Alguém quer nos derrubar. Dias depois, descobriram que Marcelo, o garçom, veterano, havia feito a denúncia falsa. Ele foi demitido, mas antes de sair, disse algo que ficou ecoando na mente de Clara. Você não pertence a este mundo. Clara chorou sozinha naquela noite. Apesar do sucesso, ainda havia quem não a aceitasse. Mas no dia seguinte, entrou no restaurante de cabeça erguida. O dia do grande banqueteu, ano depois de seu primeiro dia. Clara foi encarregada de organizar o maior evento da história do Maison Royale, um banquete beneficente para arrecadar fundos para hospitais públicos. Ela trabalhou incansavelmente por semanas, coordenando fornecedores, cardápios e convites. No dia do evento, o salão estava repleto de empresários, artistas e políticos. Eduardo subiu ao palco e fez um discurso. Há um ano, uma garota bateu na porta deste restaurante pedindo emprego. Hoje, ela é a razão de estarmos aqui. Este evento foi ideia dela, e todo o valor arrecadado será destinado a hospitais públicos. Aplausos ecoaram pelo salão. Clara, emocionada, recebeu um abraço caloroso de Dona Helena, que estava ali como convidada de honra. Quando o valor final da arrecadação foi anunciado, mais de R$500 mil. Clara sentiu que seu trabalho tinha ido muito além de mudar a vida do dono do restaurante. Ela havia mudado a vida de centenas de pessoas que jamais conheceria pessoalmente. O encerramento naquela noite. Já com o salão vazio, Eduardo se aproximou dela. Quando você chegou aqui, eu achei que estava fazendo um favor, mas hoje eu sei que foi você que salvou este lugar e a mim. Clara sorriu. Eu só precisava de uma chance. Eduardo estendeu a mão. Então, vamos continuar mudando vidas juntos? E assim, naquele restaurante que antes parecia inalcançável, Clara encontrou não apenas um emprego, mas um propósito. Sua história deixou claro que, às vezes, basta uma oportunidade para que o impossível se torne realidade.